Graça e paz. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 12, que diz o seguinte: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então, o título desta palavra hoje é Deus está perto. E eu quero inicialmente basear-me neste versículo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quase que eu botava o título Os olhos do Senhor. E aqui naturalmente ele faz uma ressalva: os olhos do Senhor estão sobre os justos. A questão é, Deus está perto, né? Será que nós acreditamos que Deus está perto? Será que você acredita que os olhos do Senhor estão sobre os justos? Aqui é justos, né? E aqui como ele contrasta: o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Naturalmente, eu acredito que Pedro ele está falando que justo é aquele que faz o bem, né? Aqueles que fazem o bem. Ele está escrevendo para crentes. Então, os crentes que fazem o bem, esses são os justos, que praticam a justiça. Mas os olhos do Senhor, né? E aí eu fico pensando assim, que nós estamos num mundo que nós somos condicionados desde a mais tenra infância a não acreditar em Deus. E é um problema porque Deus é invisível, né? Por isso que a tendência do ser humano pecador é ele fabricar algum tipo de objeto que ele possa ver, tocar, para poder adorar, porque adorar um Deus invisível é preciso ter fé, acreditar, né? Mas os olhos do Senhor estão sobre os justos, e com certeza os olhos do Senhor estão sobre nós. E o fato dos olhos de Deus estarem sobre nós pode nos dar uma sensação de medo ou de segurança. Agora, para o justo, aqueles que fazem o bem, a crença de que os olhos do Senhor estão sobre nós, ela nos conforta, né? Nos encoraja, nos dá paz, dá segurança, porque a Bíblia diz que Deus não dorme, né? Ele não dorme, Ele não pestaneja, não cochila. O guarda de Israel não dorme, não dormita. Então Deus não dorme. E se os olhos dele estão sobre nós, ou os olhos de Deus estão sobre os justos, em qualquer situação que nos encontrarmos, nós teremos a convicção de que os olhos de Deus estão sobre nós e que Deus está perto. E quanto mais eu vivo, mais eu me convenço que Deus está muito perto de nós. Em qualquer situação, Ele está perto. Então não há como, por exemplo, nós ficarmos fora da proteção de Deus, porque Ele está muito perto. E aí eu quero dar uma olhada lá no Antigo Testamento, para ilustrar com algumas passagens do Antigo Testamento, esse primeiro ponto aí. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, né?
Então, Provérbios 15, 3. Provérbios 15, 3. Olha só. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Aqui ele já dilata mais, o sentido aumenta, abrange mais, porque lá estava dizendo que os olhos do Senhor estão sobre os justos. E nesse versículo de Provérbios 15, 3, já diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então até os maus, né? Até os maus, os injustos, mas os olhos do Senhor estão contemplando o tempo todo. É 24 horas por dia que os olhos do Senhor estão nos contemplando. E eu digo, é de muito perto. Mais um outro texto que eu quero usar aqui para ilustrar esse ponto é Êxodo 2:25. Vamos ver lá, Êxodo 2:25. Que diz assim: e viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Quer dizer, Deus viu que Israel estava escravo no Egito. Israel passou 430 anos no Egito. Inicialmente eles chegaram lá no Egito numa boa situação, porque José era governador do Egito, mas posteriormente eles se tornaram escravos, então estavam escravizados no Egito. Mas aí diz: e viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. E no verso 7, aí veio capítulo 3, Êxodo 3:7, diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Então, Deus estava acompanhando atentamente, né? Tudo o que aconteceu com Israel no Egito, Deus estava olhando e vendo atentamente. E aí a gente fica perguntando assim: mas espera aí, já que Deus vê atentamente, Ele está vendo tudo o tempo todo, 24 horas, por que Ele não faz alguma coisa? Nesse caso aqui, ele disse, né? Eu tenho visto atentamente tudo que tem acontecido com Israel no Egito. Tenho visto como os egípcios escravizaram Israel, como o faraó mandou matar as crianças do sexo masculino que nascessem. Então Deus estava vendo tudo atentamente que acontecia lá no Egito, com o seu povo. E com certeza Deus vê atentamente hoje tudo o que acontece no mundo, com qualquer ser humano em qualquer lugar. Deus está vendo atentamente. Seus olhos estão por todo lugar, contemplando os bons e os maus. Mas aí, avançando para um outro texto, em Gênesis 31, vamos retornar um pouco do livro de Gênesis, né? Gênesis 31, 11. Agora Deus Jacó, com Jacó que Deus vai falar, né? Gênesis 31, 11. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde levantaste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna para a terra da tua parentela. Então, eu sempre me escandalizei, porque o anjo fala para Jacó:
Deus que está falando com ele através do anjo. E Deus diz assim: eu tenho visto tudo que Labão tem feito contigo. E se nós formos observar a história de Jacó, Labão, seu tio, que era irmão da sua mãe, ele fez muita maldade contra Jacó, né? Ele enganou Jacó, mudou o salário dele 10 vezes. Durante 20 anos, Jacó trabalhou para o seu tio. Ele trabalhou 14 anos pelas duas mulheres, as duas filhas de Labão, Raquel e Leia, e trabalhou 6 anos pelo rebanho, que ele conseguiu como salário. Mas o tempo todo o Labão estava enganando ele, né? O Labão enganando, mudando o salário. E aí agora Deus diz para ele: eu tenho visto tudo que Labão tem feito contigo. Aí eu me perguntava: peraí, mas se Deus tem visto tudo que Labão está, por que Deus não fez nada? Talvez nada seja um exagero, né? Alguma coisa Deus fez. Afinal foi o anjo que revelou em sonhos para Jacó que se ele pegasse varas de estourar, que fizesse listas nela, todas as ovelhas listadas, salpicadas e malhadas, elas se reproduziriam diante das varas, né, quando fossem beber água. Então Deus deu uma estratégia para ele prosperar no seu negócio ali de pastoreio. Mas o fato é que durante os 20 anos que Jacó passou na casa de Labão, na Mesopotâmia, na cidade de Harã, está até na novela do Gênesis, né? Deus viu atentamente tudo o que acontecia com Jacó. E com certeza, irmãos, nós, por exemplo, que estamos aqui hoje, às vezes nós já sofremos, né? Todo mundo aqui já sofreu, uns mais, outros menos. E a gente fica assim: puxa vida, Deus está vendo tudo que eu estou passando? Deus está vendo as injustiças que estão fazendo comigo? Ele está vendo, e Ele está vendo atentamente. A gente fica perguntando: e por que Ele não faz nada? Eu acho que eu digo, não faz nada, é um exagero. Eu acho que Deus faz muita coisa. Faz muita coisa que nós nem sabemos, porque Deus se esconde. Deus se esconde, né? Eu lembro da minha irmã, que quando era criança, acho que adolescente quase já, as minhas 3 irmãs foram buscar água às 6 horas da manhã no Rio Acre. Naquele tempo era assim, né? Um barranco imenso, lá embaixo. E por lá, as minhas 2 irmãs caíram na água. E nenhuma das 2 sabia nadar. A minha irmã de criação caiu primeiro, a corrente levou a outra. A minha irmã de verdade foi tentar puxar, foi levada junto. Aí ficaram as 2, a água levou as 2. Aí elas subiu e descia. Mas os olhos do Senhor estavam sobre elas, né? Porque, olha, 6 horas da manhã, quase escuro ainda, apareceu um homem descendo o barranco, e o homem saltou na água e salvou as 2. Agora, alguém diria, né? Foi sorte. Não foi sorte, não. Irmãos, não existe sorte. Não existe sorte. Existe Deus, né? Eu tenho certeza que Deus mandou aquele homem para salvar aquelas 2 meninas, que ainda eram basicamente meninas, quase adolescentes já, né? Então, não existe sorte. Na verdade, a palavra sorte é um principado. Isaías fala que existe um principado, um anjo chamado sorte. Como também não existe destino, porque também outro anjo chamado destino. O que existe é a providência de Deus. Não existe sorte nem azar. A verdade é essa. Porque Deus está muito perto, e está muito perto de nós. E Ele está com os olhos dele sobre nós. Eu digo, tanto para o bem como para o mal. Quando nós fazemos o bem, nós nos alegramos em saber que os olhos do Senhor estão sobre nós e que Ele está perto. Porque Ele pode nos ajudar, pode nos salvar, pode nos livrar. Ele vê o futuro, Ele sabe o que vai acontecer, toma providências antes. Agora, quando nós fazemos o mal, a gente fica incomodado por saber que Deus está nos vendo 24 horas por dia e Ele está muito perto, vendo o mal que nós estamos fazendo. Então, eu, por exemplo, lembro quando eu era jovem, que eu sabia que eu não podia namorar com uma moça que não fosse crente, porque seria um julgo desigual, mas
na minha carência, eu acabei começando namoro com uma moça que não era crente. A partir daquele dia eu não orei mais, porque fiquei com vergonha de Deus. Até que eu terminei, né? E eu querendo converter a moça na marra, dando todo tipo de livro e disco, não sei o que, para ver se ela se convertia, para acalmar a minha consciência, mas não teve jeito. Então, Deus está perto, e Ele está muito perto. Paulo chega até a dizer assim: nele vivemos, nos movemos e existimos. É como se nós estivéssemos dentro de Deus, tipo assim, dentro da barriga de Deus, né? Eu sei que isso é controvertido, né? Controverso, que fala de uma coisa chamada de imanência de Deus. Tem a transcendência de Deus, todo mundo crê. Agora a imanência de Deus já é meio complicado, né? Existe até uma coisa chamada de panteísmo. Alguns, né, falam do panteísmo, que tudo é Deus e Deus é tudo. Eu digo, olha, tudo não é Deus e Deus não é tudo, mas eu creio que Deus está em tudo. Deus permeia, de certa maneira, a sua criação. Um erro dos judeus, lá o profeta Ezequiel diz isso, ele diz assim: Deus não vê, Deus deixou a terra. Ele está longe, ele não está vendo. Crasso erro, né? Eles estavam cometendo idolatria dentro do templo. Deus está vendo, e está vendo muito bem, está vendo bem de perto, 24 horas. Vela por nós, mas também nos disciplina. Eu percebo que até o mau pensamento que eu tenho, eu já pego logo uma lapada de Deus. Aí vem um mau pensamento, eu começo a cultivar aquele mau pensamento, aí pego uma martelada no dedo. Digo, rapaz, Deus já me pegou. Não acontece nada por acaso, tá? Às vezes nós pronunciamos alguma palavra indevida, pegamos uma topada, quebra o dedo. É Deus disciplinando. A pessoa pode pensar que isso é fanatismo. Não é fanatismo, não, isso é o conhecimento da Escritura, né? Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Eu esgotei essas três, que eu só quis citar 3 textos, né, do Antigo Testamento para falar sobre os olhos do Senhor. Então, é muito cômodo ser ateu, né? Eu quero dizer assim, que eu geralmente, olha, eu respeito a crença de todo mundo. Quem quiser ser ateu, que seja. Se eu pudesse, eu também seria ateu. Porque é muito conveniente ser ateu, né? Você fica livre, não tem ninguém me olhando, não tem ninguém me cobrando nada, não existe verdades absolutas. Então ser ateu me tranquiliza demais, né? Nesse lado, eu faço tudo o que quero, não está minha consciência, não me acusa de nada. Por outro lado, tem o lado negativo. Se não existe um Deus, quem é que vai me livrar na hora do perigo? Se existe um Deus, se não existe um Deus, quem é que vai me livrar das astutas ciladas do diabo? Mas existe um Deus, é invisível e se esconde. O salmista diz: Tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel. Mas Ele está lá. E o texto, voltando aqui o texto da primeira carta de Pedro: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Agora são os ouvidos. Não bastasse os olhos, mas os ouvidos de Deus estão atentos às orações do justo. Talvez seja um dos motivos porque Deus não age, mesmo nos vendo em situações difíceis, de sofrimento. Às vezes Deus não se intromete, porque Ele quer nos ensinar determinadas lições. E eu, olhando para trás da minha vida, eu vejo que tudo de mal que aconteceu comigo foi disciplina de Deus. Porque a Bíblia diz, no Novo Testamento diz assim: para que nós sejamos participantes da natureza divina. Ele nos disciplina. E para que sejamos participantes da sua santidade. Deus não mima seus filhos. Deus trata caráter. Ele trata caráter nosso com disciplina. Então, irmãos, 1 Pedro 3, 12: os seus ouvidos estão atentos às orações do justo. Então, os ouvidos de Deus, eu acho que os ouvidos de Deus são muito sensíveis.
Estejamos nós onde quer que estejamos, os ouvidos de Deus estão ligados. Eles estão atentos às nossas orações. As orações do justo. Aqui ele está falando do justo, né? Quem quisesse que seja justo. E aí eu quero usar o mesmo princípio lá no Antigo Testamento. Eu vou procurar provar esse ponto aí. Os ouvidos de Deus estão atentos à oração do justo. Vamos ver, 2 Crônicas 7, segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas 7. Eu sei que 2 Crônicas 7,14 é um versículo muito famoso, né? Só que ultimamente, olhando bem para o texto, eu percebo que 2 Crônicas 7,14 está incompleto se nós não lermos os versículos precedentes. Então vamos ler aqui, 2 Crônicas 7. Vamos ler a partir do verso 1. Verso 1, 7:1. Acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Oração de Salomão. Agora, verso 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração. Olha só, irmãos, os ouvidos do Senhor estão atentos à oração do justo. Aí Deus só apareceu, foi de noite para Salomão, em sonhos. Foi em sonho aqui? E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, acredito eu que foi em sonho, né? Embora que não diga: ouvi a tua oração. Por que ele ouviu? Foi uma longa oração, mas os ouvidos do Senhor estavam atentos à oração de Salomão. E está atento à oração do justo. Ele está dizendo lá, 1 Pedro, né? Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar, agora veja, irmão, olha só, para você entender 2 Crônicas 7,14, tem que ler o texto todo. Então diz aí, ó: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Dá uma parada aí, olha só o que Deus está dizendo. Se eu enviar peste entre o meu povo, eu pergunto agora, essa peste que nós estamos vivenciando, foi Deus que mandou? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Pode ter sido até alguém que mandou, mas não foi Deus que acionou, porque eu percebo que as coisas acontecem no mundo dessa maneira, irmãos. É uma via de mão dupla. Os homens, eles fazem o mal, instigados por Satanás, manipulados por Satanás, a ponto da Bíblia dizer que quem matou Abel foi Caim. Mas quando Jesus diz que Satanás é um homicida, ele estava se referindo ao assassinato de Abel. Quem matou Abel foi Satanás, só que usou Caim. O mal que acontece no mundo, isso não tira a responsabilidade do homem, mas os homens são manipulados por Satanás. Ou seja, Satanás age no mundo por meio de pessoas que obedecem a ele, que ele manipula, que seguem a sua cartilha, alguns conscientemente, outros inconscientemente. Mas a recíproca também é verdadeira. Todo o bem que é feito no mundo é Deus agindo usando pessoas. E aí, nós não conseguimos enxergar que é o Deus invisível que está usando aquela pessoa para nos ajudar. Eu até já tenho um lema: quando eu cheguei em alguma repartição ou algum lugar, quando eu sou bem tratado pelas pessoas, eu penso assim: Deus está se agradando de mim. Puxa, que pessoa mais simpática, pessoa mais cordial, me tratou tão bem. É Deus usando aquela pessoa para demonstrar o quanto Ele está satisfeito com você. Agora, por outro lado, se a pessoa te trata mal, quase que eu dizia assim, Satanás está usando ela. Pode até ser, mas pode ser Deus te disciplinando também, porque Ele está desagradado com alguma coisa contigo. Aí diz assim: os seres humanos são apenas fantoches. Mais ou menos isso, mas não tira a responsabilidade humana. Tudo que o ser humano fizer, seja, não posso dizer manipulado, né, mas seja usado por Deus
ou usado pelo diabo, a responsabilidade é dele. Se ele fizer o mal, vai pegar o castigo, ainda que foi o diabo que instigou ele. E se ele fizer o bem, ele vai receber a recompensa, ainda que foi Deus que agiu usando ele. Deus está perto. Quase que eu dizer assim, o diabo também. Só que o diabo não é tão poderoso como Deus, não é onisciente, onipotente, onipresente, né? Mas o diabo tem uma legião de demônios para botar perto da gente também, né? Então, irmão, Deus está perto de você. Aí Paulo diz assim: se fizeres o bem, você não terá o que temer da autoridade. No caso ali, ele fala magistrado, mas é o governante, que na época era magistrado também, né? Agora, se fizeres o mal, teme, porque não traz debalde da espada. O governante, o magistrado, que naquela época tinha. E a espada aí é a pena de morte, para aqueles que não sabiam disso, né? Então, Deus está perto, muito perto. Os seus ouvidos estão atentos à oração do justo. E aí, deixa eu terminar agora o verso 14, né? Porque ele disse assim: se eu enviar a peste entre o meu povo, eu pergunto, a peste que está aí, está sendo enviada entre o povo de Deus ou não? Tá? Tem muitos servos de Deus morrendo dessa peste aí. Foi Deus que enviou? Acredito que sim. Mesmo que ele tenha instrumentalizado, seja lá quem for. Aí Deus está considerando assim: se eu fizer isso, aí ele vai dizer assim, olha, e se o meu povo... Agora a responsabilidade daqui não é do mundo, não. A responsabilidade daqui não é do povo brasileiro, não. Aliás, eu acho que nem do presidente da República. A responsabilidade daqui é do povo de Deus, porque Deus está dizendo, e se o meu povo, vamos imaginar o povo de Deus brasileiro, que é a igreja, né? Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Aí essa expressão aqui é triste. E se converter dos seus maus caminhos, porque Deus está trazendo castigo, como ele disse aqui, por causa dos maus caminhos do povo de Deus. Aí ele diz: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, abandonar os seus maus caminhos, conduta contrária aos mandamentos de Deus, à vontade de Deus, ao padrão do reino de Deus, à ética do reino de Deus, se o meu povo fizer isso, ele diz assim: então eu ouvirei dos céus. Viu lá? Os ouvidos do Senhor estão atentos à oração do justo. Se o meu povo fizer isso, eu ouvirei dos céus. Ouviu, né? Os ouvidos do Senhor estão atentos. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está perto. Deus está no controle. A solução, eu sei que nem todo mundo tem fé, nem todo mundo crê, né? E é válido que o ser humano corra atrás, busque soluções físicas. Porém, acredito que se é Deus castigando o seu povo por desobediência, por conduta indevida, Ele só retirará a mão quando houver arrependimento. Mas Deus está perto. Aí, os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor, né? Mas tem outro texto. Aí eu quero mostrar aqui, segundo livro de Samuel, capítulo 15. É uma oraçãozinha. Numa época eu fiz um curso sobre oração, e a pessoa que estava ensinando falou assim: oração flecha. Essa oração de Davi, a pessoa chamou de oração flecha. Mas é muito instrutiva essa oração, porque é só uma frasezinha, né? Vamos ver aqui. Segundo livro de Samuel 15, 31. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão, pelo que disse Davi. Agora observe, irmãos, a oração de Davi.
Davi, no meio daquela confusão, daquele estresse, Davi disse: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Foi só essa oração de Davi, irmão. Ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Foi só isso. E Deus respondeu a oração de Davi. É bom que eu aprenda isso, porque durante muito tempo eu pensei assim: rapaz, para Deus responder minha oração, eu tenho que passar 3 horas orando, clamando. Mas nesse caso aqui, irmão, não havia tempo. Então, uma oração, só uma frase curta, um pedido de socorro para Deus, demonstra fé num Deus invisível. E Ele pode responder essa oração. No caso de Davi, ele respondeu. Eu vou mostrar por que ele respondeu. Olha só. Segundo Samuel 16, 23, é dito o seguinte. Último versículo do capítulo. Segundo livro de Samuel 16, 23. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Tem uma tradução que diz assim: como se o oráculo de Deus se consultara. O conselho de Aitofel era irrecusável, porque era um oráculo. A sabedoria desse homem, era conselheiro de Davi. Mas como Davi orou: ó Senhor, torna em loucura o conselho de Aitofel. Aitofel deu um conselho para Absalão, mas Uzai, o arquita, amigo de Davi, deu outro conselho. Olha o que a Bíblia diz. 17, segundo Samuel 17, 14. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Abre parêntese. Porém assim o Senhor o ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Resposta à oração de Davi. Então, irmãos, é uma manifestação de fé. Se você está em perigo, se você está necessitando de alguma ajuda, fale só uma frase, porque Deus está bem do seu lado, invisível, mas os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. E aí o princípio eu sempre digo para os irmãos, quando você estiver em perigo, você não diga assim: Deus me ajude, Deus me salve. Não está dizendo nada, porque Deus tem nome. Quando Davi disse ó Senhor, ele disse assim: ó Jeová, torna em loucura o conselho de Aitofel. Ele disse o nome próprio da divindade. Novo Testamento, Filho de Deus, você deve clamar: Jesus me socorre, Jesus me salva, Senhor Jesus me ajuda. É uma oração, é um pedido de socorro. Ele está bem do seu lado, está perto. Agora, se você não crê, você vai chamar: polícia, me salva, polícia, não sei quem mais me salva. Mas ele está só esperando, né? Os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Aí diz lá, para concluir essa parte aqui, Mateus 14, 30. Pedro andou sobre as águas, né? Vamos ver aqui, Mateus 14, 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Eu acredito que Pedro estava a poucos metros de Jesus, quando ele começou a afundar. É claro que é covardia, porque ele estava vendo Jesus ali fisicamente, né? Mas se nós estivermos afundando em alguma coisa, mesmo que não estejamos vendo a Jesus, mas ele vai estar lá, ele está perto, e os seus ouvidos vão estar atentos ao seu clamor. Mas eu creio que se Pedro não tivesse clamado, Jesus ia deixar ele afundar. Olha, eu estou bem aqui, o cara está afundando na minha frente e não pede ajuda. Isso não é orgulho, não.
Jesus deixa ele afundar, já que ele não pediu ajuda. Às vezes, dificuldade de pedir ajuda pode ser orgulho, né? Então, irmãos, o Senhor está perto, os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Só que Pedro também diz o seguinte: mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Vamos conferir lá. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Olha, eu até disse, rapaz, eu gostaria de terminar positivamente essa palavra. Estou terminando já. Mas só que o texto lá não diz isso. Ó. Mas o rosto do Senhor, então ele falou: os olhos estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Tem os olhos, tem os ouvidos. Agora é o rosto do Senhor. É contra os que fazem o mal. E aí eu quero dizer para você, irmãos, creio que aqui Pedro está falando para crente, para os crentes. Tem crente que faz o mal? Tem. Tem crente que não é justo? Tem. Então é para esses que Pedro está falando, olha, o rosto do Senhor, agora nem são os olhos, mas nem são os ouvidos, mas ele está perto. O rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E aí, para concluir esse ponto, Isaías 1,15. A gente diz assim: meu irmão, não é só orar não, às vezes não resolve nada. A oração, eu estou dizendo, nós estamos nessa situação aí, é só gente pedindo oração, né? Ora por mim que o vírus me pegou. Deus não responde a oração de qualquer um. Deus responde a oração daqueles que lhe obedecem. Se você pedir oração a uma pessoa desobediente a Deus, pode esquecer. Deus não vai responder a oração. Isaías 1,15. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. O rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. O rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Está falando para crente. Isaías 59. Esse texto aqui mata pau. Deus está perto, está bem pertinho de você aí, qualquer hora da noite. Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade, falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e quebrando-os sairá uma víbora. Isso é o povo de Deus que o profeta está descrevendo aqui. No caso aqui é Israel, mas poderia ser a igreja. As suas teias não prestam para vestes, nem se poderão cobrir com as suas obras. As suas obras são obras de iniquidade, e obra de violência há nas suas mãos. Seus pés correm para o mal e se apressam para derramar o sangue inocente. Seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, e todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz.
Os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos atentos ao seu clamor, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Mas não tem para onde correr. Deus está perto de você, 24 horas por dia. Não tira os olhos de você. Você nunca está só que ela é invisível. Se você tiver fé, fale com Ele. Peça ajuda a Ele. Da maneira certa, né? Senhor Jesus, me ajuda, me socorre, me salva, me torna invisível aos olhos dos meus inimigos. Deus está perto, não tem como Ele ficar longe. Vamos orar? Fique em pé, feche seus olhos. Senhor Deus.